Emprestar um veículo para uma pessoa sem habilitação, por exemplo, pode ser considerado crime? No vídeo de hoje, nós aqui da UnicefC vamos trazer para você a resposta sobre essa questão e você vai entender também o tema como está previsto na legislação de trânsito e inclusive no Poder Judiciário. Então, fica até o final, já se inscreva no canal, deixe seu like. Essa é uma forma de você retribuir os nossos vídeos aqui, os nossos trabalhos aqui na UnicefC. Vejamos o seguinte, né? O que nós temos aqui? Nós temos que entender, primeiro, o que é entregar, o que é permitir e o que é confiar a direção do veículo a uma pessoa. Então, o que nós vamos pensar aqui? Né? Que nós temos a figura do entregar, em que se exige a presença do proprietário junto ao condutor no momento da abordagem. Então, por exemplo, o condutor não é habilitado e o proprietário está emprestando o veículo, está junto do veículo com a pessoa ali, enquanto a pessoa está dirigindo. Então, o condutor não é habilitado, por exemplo, mas o proprietário entregou a direção e está próximo, está junto ao veículo enquanto a pessoa está dirigindo. Outra coisa é o permitir. O permitir caracteriza-se pela ausência do proprietário junto ao condutor no momento da abordagem. Esses dois conceitos, de entregar e permitir, que eu trouxe aqui para você, eles estão no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito. Lá nas fichas das infrações dos artigos correspondentes, 163 e 164, há essa distinção entre o entregar e o permitir, que é justamente a distinção trazida também em geral pela doutrina e pela jurisprudência. E o confiar? O confiar também é mencionado, mas ele entra mais como muito próximo da ideia do permitir. Né? Está confiando a direção à pessoa e o proprietário também não está ali. Então a gente pode dizer que, a grosso modo, permitir e confiar seria a mesma coisa. Entregar, não. No entregar, o proprietário está junto. E aí, o Código de Trânsito brasileiro ele prevê uma responsabilidade tanto administrativa, em termos de infrações, consequências na habilitação, quanto penais, né, a consequência penal de um crime de trânsito para o proprietário que empresta, seja na condição de entregar, seja na condição de permitir ou confiar, o veículo a um condutor que está irregular. E não é apenas o condutor que não possui habilitação, também o condutor que possa não estar ali com a habilitação devida, por exemplo, categoria diferente, ou ainda o condutor que está com a habilitação suspensa ou cassada, né, ou ainda com a habilitação vencida há mais de 30 dias. São alguns exemplos lá dos incisos do artigo 62 que recaem também numa responsabilidade para o proprietário. E onde é que está escrito isso para nós chegarmos à conclusão aqui? Né? Lá no artigo 63 nós temos a infração do entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. O artigo anterior é o artigo 162, que traz justamente sobre isso. Condutor que não possui habilitação, condutor que está com a habilitação suspensa ou cassada, condutor categoria diferente, condutor com a CNH vencida há mais de 30 dias, condutor que não está usando as próteses, por exemplo, lentes corretivas, que deve usar em decorrência da renovação do exame, né, e a determinação da restrição e não está cumprindo, ou ainda também dos cursos que não estão atualizados. Né? Uma pessoa que não concluiu, por exemplo, curso de reciclagem na suspensão ou que não tenha os cursos atualizados na sua habilitação, os cursos especializados. Todas essas situações, o proprietário do veículo que entrega a direção, né, está ali junto, sendo conduzido por um condutor nessas condições, ele também será autuado numa infração gravíssima, conforme as outras condições do artigo 62. Aí tem infração gravíssima simples, né, que é só o valor normal, ou que é vezes 2, ou que é vezes 3, aí depende de qual a conduta que o condutor cometeu. Né? Nós temos o artigo 64, que é de permitir que pessoa nas condições referidas no artigo 62 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Aqui é o permitir, aqui o proprietário não está presente. O condutor é abordado, o agente constata que há uma irregularidade na questão da habilitação daquele condutor e o proprietário é outra pessoa, diferente do que está conduzindo. Porque se condutor e proprietário forem a mesma pessoa, não há que se falar em duas penalidades, né? Mas como são pessoas distintas, tem que ter a autuação lá no artigo 62, conforme o inciso da conduta observada, e a do artigo 164 ou 63, no caso 64 aqui, se ele não estiver presente, certo? E aí, nós temos uma infração também muito interessante que poucas pessoas lembram, que é a do 166, que é confiar ou entregar a direção do veículo à pessoa que, mesmo habilitada, aí não é as condições do artigo 162, né, por seu estado físico-psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Uma pessoa com o braço quebrado, por exemplo, você não pode entregar a direção ou permitir, confiar, entregar, né, para ela a direção do veículo,
ainda que a habilitação dela esteja em dia, se a pessoa não está apta, né, está com a inaptidão temporária física para conduzir. E aí a infração é gravíssima, simples, configurada no artigo 166 para o proprietário. E para nós entendermos aqui o crime, né? Então, sim, nós temos a possibilidade do crime, que é o crime do artigo 310, também lá do CTB. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, com a habilitação cassada ou suspensa, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, muito interessante isso, né? Não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. E aí você tem a configuração do crime do artigo 210, cuja pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Né? Claro que ele é um crime de menor potencial ofensivo, então a pessoa não vai efetivamente ficar presa, né? O proprietário não vai ir à cadeia, mas vai ter uma consequência aí, vai poder fazer uma transação penal, quem sabe, né? Então vai ter um trâmite, vai ter um processo penal ou pelo menos aí um início de um processo nesse sentido. E é interessante para nós ampliar o nosso conhecimento aqui no vídeo, e caminhando para o final, é entender que existe uma súmula do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, lá de 2016, que é a súmula 575, que diz o seguinte: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas do artigo 310, nós acabamos de ler, né? Independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Isso quer dizer o quê? Que é um crime, o artigo 310 foi declarado um crime de perigo abstrato, ou seja, não há necessidade do condutor que está conduzindo irregularmente, com habilitação irregular, dirigir de forma normal, gerar perigo concreto, gerar uma situação de risco na direção. O ato do proprietário permitir ou estar ali, entregar a direção já por si só configura crime, ainda que o condutor que está dirigindo não habilitado, por exemplo, não cause um risco concreto, um risco visível, perceptível para a ocorrência de um acidente, por exemplo, certo? Então quer dizer que eu, como proprietário, ao entregar a direção, já cometo crime ali. Então é importante que a gente entenda que, além das consequências administrativas, que nós acabamos de ver das infrações do artigo 163, 164 e 166, nós temos também, como proprietário, a possibilidade bastante evidente, né, ainda mais com essa súmula, de ser aplicado, de ser entendido, enquadrado no crime de trânsito. Né? A notificação da conduta basta a entrega da direção ou, né, a permissão da direção para uma pessoa que não tenha a regularidade na habilitação para que o proprietário responda por crime, certo? Então, aproveita aqui, não esquece do seu like e deixe seu comentário, caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso você queira que a gente amplie aqui o debate e também com sugestões para os próximos vídeos. Né? Inclusive, o vídeo de hoje é a sugestão de um internauta que sugeriu esse tema para ser apresentado. Nós aqui trouxemos hoje. Né? Então, pode fazer seu comentário aqui que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos trazer um vídeo sobre a sua dúvida. A gente se vê na próxima oportunidade. Até mais.